Sejam então bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Hérdice Desportivo, hoje com atenções centradas no Atlético Clube Alcanenense. Contamos em estúdio com José Turcato, presidente, também treinador que conduziu precisamente a equipa de futebol sénior ao 8º lugar da recente primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, aqui num projeto que é diferenciado, uma vez que aposta claramente na formação de jovens jogadores, e a demonstração disso mesmo é o sucesso recente que tem tido ao nível do escalão de júniores, com 2 títulos nas últimas épocas, e efetivamente os títulos dizem tudo, dizem muito daquele que é um trabalho de sucesso que o Alcanenense tem feito no lançamento de jogadores, aqui que lá está, sem nunca perder o foco na primeira divisão distrital, no futebol sénior, onde é considerado também pela globalidade dos seguidores desta competição como uma das equipas que mais gosto dá ver jogar. José Turcato, boa noite, muito obrigado pela presença, bem-vindo, obrigado então pela disponibilidade para estar connosco. Treinador, já foi jogador, treinador, presidente, este ano aqui a acumular funções, não são todos aqueles que podem dizer que passaram por estes cargos, por estas funções. Emocionalmente, qual delas é a mais desgastante? Em primeiro lugar, agradecer à Rádio Hérdice também, este tempinho para podermos também conversar. Eu sou uma pessoa que também gosto de partilha. Penso que a situação de ser treinador é a mais, talvez a mais complicada. A mais complicada será ser treinador, não é? Portanto, claro que ser presidente é difícil, mas a situação de ser treinador é complicada. No nosso caso não é tão complicada, porque sendo eu também o presidente, acaba por ser uma situação também diferente, mas a posição de treinador é uma posição difícil, cada vez mais difícil. O Alcanenense ganhou com o treinador José Turcato. Perdeu alguma coisa pelo facto de ter acumulado funções? Faltou alguma coisa a ser presidente ao clube ou não? Tudo foi cumprido na plenitude, mesmo acumulando funções? Não, as coisas nunca são também como nós pensamos, não é? Acaba por ser, nós acabamos sempre por ficar alguma coisa por fazer, e acredito que com esta situação de dupla função, que acabe sempre algumas coisas por fazer, quer de um lado, quer do outro, mas a conjectura assim o obriga também, e portanto não vale a pena nós estarmos aqui a pensar no que é que poderia ter sido feito. Claro que é bom olhar para isso, mas é importante olhar para aquilo que tem que ser feito para a frente. Estamos a falar de alguém que é presidente do Alcanenense já há praticamente duas décadas, cerca de 20 anos. Quando iniciou este trajeto, alguma vez pensou ser possível ter tanto tempo como presidente? Era esse o objetivo ou não? Não era esse o objetivo. Na altura, quando assumi a presidência do clube, o clube também estava numa situação muito, muito difícil, né? E pronto, eu também, não sendo não nasci em Alcanena, mas estou lá há muitos anos, e portanto acaba por ser um clube onde eu me formei também, e que nós temos um carinho também diferente, não é? E portanto também acreditei que poderia dar a minha ajuda, pronto, nunca pensando que iria ter tanto tempo seguido, não é? À frente do clube, mas pronto, faz parte. Mas continua ou tem continuado por vocação, há motivação, ou acredita que se não fosse o Turcato, o Alcanenense poderia aqui cair num vazio diretivo? Não, eu não acredito que exista pessoas insubstituíveis, isso não existe. Portanto, nós temos muitos exemplos desses, portanto isso não existe, mas acredito que em Alcanena que não iria ser fácil se nós saíssemos.
Mas acredito que o clube é um clube muito antigo também, e não acredito que o clube, se o Turcato sair, que irá acabar. Isso não existe, não é? Portanto, irão aparecer sempre algumas pessoas que irão seguir com o clube mesmo nas épocas difíceis de existência, conseguiu sobreviver. Portanto, isso não existe. Eu também não sou insubstituível, é nada. Mas é um trabalho solitário, tem sido um trabalho solitário, ou há aqui um suporte que lhe permite, pronto... Não, é um trabalho um pouco solitário também, mas também, pronto, em muitas das situações, por opção própria também, porque isto é a realidade. Quanto mais pessoas há, mais pessoas têm ideias, mais pessoas querem tomar decisões e portanto, o que eu acho é que quando são muitas pessoas a querer tomar decisões, as decisões nem sempre são as melhores, é a minha opinião. Mas há um alcanenense antes e depois de José Turcato? Sim, isso irá acontecer sempre, não é? Isso irá acontecer, não é? Portanto, quando nós pegámos no clube, o clube estava na segunda divisão distrital. Jogava contra as aldeias do nosso distrito. Essa que era a realidade. Também, essa altura também foi uma altura interessante, e até para nós percebermos, porque eu também fui jogador, e para percebermos que as pessoas querem a ganhar. As pessoas não querem saber se nós andamos na segunda distrital, se estamos na primeira, se estamos no Campeonato de Portugal. As pessoas querem a ganhar. Porque nessas alturas o clube ganhava e as pessoas à segunda-feira perguntavam: ganhámos outra vez, ganhámos. E nem se preocupavam se a gente jogou contra uma aldeia que tinha 100 habitantes. E portanto, também deu para perceber que as pessoas querem a ganhar, independentemente da divisão onde andam, querem a ganhar. E portanto, mas foi uma etapa também difícil, mas bonita, onde nós conseguimos, pronto, elevar o clube também. Nós já tivemos marcos muito importantes, por exemplo, nos júniores. É impensável uma equipa do Distrito de Santarém conseguir atingir a primeira divisão nacional de júniores. Nós costumamos dizer que já obrigamos o Sporting e o Benfica a virem jogar a Alcanena, não é? Porque muitas das vezes eles vêm, são convidados, a gente às vezes tem que ir lá ir pescá-los para eles virem, e eles vêm. Mas nós obrigámos-los a vir, têm que vir a Alcanena. E portanto é uma situação difícil, não é impossível e que volta a acontecer em algum clube, mas é extremamente difícil que uma equipa de júniores no distrito de Santarém consiga atingir a primeira divisão nacional. Nós já lá tivemos, em relação aos séniores também, tivemos vários anos no Campeonato de Portugal a disputar o campeonato com as melhores equipas, portanto não foi uma situação de ir lá e voltar. Mas pronto, já fizemos coisas bonitas, claro que outras se calhar menos bonitas, faz parte, mas acho que temos feito um percurso que enaltece também o nome do clube. Por tudo isso, por todo esse trabalho, o Alcanenense já conseguiu retribuir ao José Turcato tudo aquilo que o José Turcato deu ao Alcanenense, ou tem dado ao Alcanenense? Não sei. Eu sou uma pessoa extremamente humilde também. Para mim, não vejo a vida com grandes objetivos em termos materiais. Não vejo a vida em relação a isso. Não tenho grandes objetivos. Tento viver a vida de uma forma que eu me sinta bem, e portanto acredito que tenho prejudicado muito a minha família, muito. Tenho que lhes agradecer muito,
porque eles ao longo destes anos todos têm sido as pessoas que mais têm sofrido com esta situação, mas pronto, têm-me seguido também e portanto tenho que lhes agradecer essa atenção. Agora, pronto, há coisas que se perdem, há outras que se ganham. O importante é nós, eu costumo dizer, eu já passei dos 50 e portanto já começo a descer, é aquilo que eu costumo dizer, já começo a descer para a reta final. Tenho 57 anos, portanto penso chegar aos 100 anos, mas já começo na reta final. E portanto, é importante nós sentirmos-nos bem, que as pessoas que estão ao nosso lado também se sintam bem, e pronto, os valores materiais também têm pouca importância. Nós vamos embora sem nada, não vamos nada. É uma verdade. Efetivamente, muitos daqueles que por aqui têm passado não deixam de lamentar que a família seja a mais prejudicada. Mas valeu a pena tudo isso que ficou para trás, tudo isto que significa estar no futebol, no desporto, no Alquenenense, valeu a pena mesmo perdendo esses momentos, se calhar alguns dos quais irrepetíveis, junto da família? Vale sempre a pena, não vale a pena nós... Eu não sou uma pessoa de me lamentar, portanto acho que vale sempre a pena. Todos os momentos são bem conseguidos, mesmo quando nós não conseguimos os nossos objetivos, e portanto faz parte. Não vale a pena nós lamentarmos com isto ou com aquilo, pá, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de derrota, acredito que nós temos sempre qualquer coisa a ganhar. José Trocato, ainda há pouco falava de reconhecimento. Volto a reforçar essa questão, mas agora num âmbito mais global. O Alquenenense faz um trabalho não só com os séniores, mas também com os júniores, e aqui com resultados à vista, efetivamente, faz um trabalho muito meritório. O poder local, o próprio concelho, tem sabido retribuir aquilo que é feito pelo clube? Não, o Alquenenense é um clube que está muito grato também ao município, né? Porque acaba por ser o município, acaba por ter uma obrigação, né? O município tem uma obrigação com o clube, que eu tenho algumas dúvidas que se não tivesse essa obrigação, que ainda dava o apoio que dá. Quando eu falo no apoio, é em relação única e exclusivamente à utilização do estádio municipal. É uma obrigação do município, que se não tivesse essa obrigação, tenho grandes dúvidas que essa colaboração se mantivesse. Mas porquê? Falta de visão desportiva? Sim, não tem havido visão desportiva, não há. Eu sou amigo do Rui, que é agora o Presidente da Câmara, crescemos juntos, não é? E pronto, ele tem feito um trabalho meritório, eu também tenho que dizer isso, ele tem feito um trabalho meritório nestes 4 anos, acredito que vai ganhar as próximas eleições e que vai ficar mais 4 anos. Mas pronto, em relação ao desporto, em relação não tem uma visão, não está virado para aí, faz parte, tem outros objetivos, e portanto tenho pena que não olhem para o desporto de uma forma diferente, que não se criasse uma cultura desportiva no concelho, porque acho que o desporto é muito importante. Acredito que existem pouquíssimas coisas no concelho de Alcanena que consigam bater-se com o distrito. Só o futebol, penso eu,
existe a situação do atletismo também, que fazem um bom trabalho, mas o desporto é onde nós ainda, né, nós chegamos aqui a Tomar. Tomar é uma cidade que se vê que pronto, agora em relação a Alcanena, é uma aldeia ao pé de Tomar. Alcanena é praticamente uma aldeia ao pé de qualquer cidade, até mesmo aldeias do distrito de Santarém, quase que são maiores do que Alcanena, e portanto nós sentimos também um orgulho grande em conseguir ainda competir com cidades, com vilas que têm apoios muito grandes, e nós ainda conseguimos competir com eles. Gostávamos que o apoio fosse diferente. Muitas das vezes as pessoas pensam que o apoio se resume em termos monetários. Nada disso. Muitas das vezes há muita forma de apoiar, e nem é só em termos monetários que esses apoios são importantes. E portanto, nesse aspecto, acho que o município tem estado muito abaixo daquilo que deveria ter de fazer ao Atlético Clube Alcanense, porque é uma realidade que o Atlético Clube Alcanense é o maior veículo de promoção por esse país fora da vila de Alcanena. Essa é que é a realidade, não é? Ao longo destes anos todos levamos o nome de Alcanena. Este ano iremos outra vez para o Campeonato Nacional de Júniores, e portanto iremos levar o nome de Alcanena aí pelo país, e portanto somos um veículo bom de publicidade, que poderia ser também melhor aproveitado, e que nesse aspecto acho que fica aquém, não sendo o apoio do Estádio Municipal, que é uma obrigação do município. Portanto, é uma situação que foi conseguida há muitos anos já por pessoas ligadas ao clube e da própria autarquia também. E, portanto, mas acho que, para além do apoio monetário, que nem se referimos a isso, existem muitas formas de ajudar e que não acontecem. E como é que é em relação à comunidade, à própria comunidade, aos empresários, comerciantes? Investir no desporto é algo... Cada vez é mais difícil, não é? Mas por uma questão de resultados, ou mesmo porque é desporto? Não é por causa dos resultados, porque nós estivemos, foi como eu te disse, nós estivemos na 2ª Divisão Distrital e já estivemos no Campeonato Nacional Sénior, já tivemos os Júniores da 1ª Divisão, e as pessoas são as mesmas, portanto, não... Em Alcanena sempre... Alcanena não tem uma cultura muito grande do pessoal ir à bola. Não temos. Há muito sócio que paga as cotas porque tem um sentimento ainda de partilha do próprio clube também, e que não vai ao futebol. Nós temos outras localidades que o pessoal vive o futebol e está presente. O domingo ou o sábado é o dia da bola e vai toda a gente. Em Alcanena isso não acontece. Ao domingo, ao fim de semana, vêm-se poucas pessoas em Alcanena também. Alcanena também ao longo dos anos não soube atrair pessoas, não é? Portanto, temos vindo a perder população. Alcanense tem-se vindo a tornar uma aldeia do distrito de Santarém, a realidade é essa. Agora, penso que as coisas, nestes últimos anos, se inverteram aqui um bocado, e Alcanena já começa a ter uma situação diferente nesse aspecto, tem mais pessoas. A imigração também acaba por ser uma situação que veio alterar aqui um bocado essa situação. Nós há 3 ou 4 anos tínhamos uma turma e meia de primeiro ano, um concelho, Alcanena, uma turma e meia de primeiro ano. É impensável. Como é que se pode ter miúdos? Como é que nós podemos ter miúdos para jogar nos júniores ou nos séniores quando nós temos uma turma e meia de primeiro ano? Neste momento penso que existem 4 turmas ou 5 turmas de primeiro ano.
as pessoas falam que é só estrangeiros, mas nós temos que olhar para uma forma global, para que a vida, nós todos temos o nosso lugar, e portanto temos que pensar que sem pessoas não existe evolução, não existe nada, e portanto vamos todos acabando por morrer se não existir pessoas, e portanto nesse aspecto Alcanena tem vindo aqui, mas vimos aqui também a morrer lentamente, e portanto que tornam também em termos de pessoas para poder apoiar o clube e as outras modalidades começam a ser cada vez menos. Os empresários também, a vida está difícil, as empresas estão difíceis, não é? Eu sou do tempo também que qualquer empresa dava um donativo, fazia isto ou aquilo, neste momento ninguém dá nada, não é? Tirando uma ou duas empresas, ninguém participa com praticamente nada, e pronto, e torna as coisas difíceis, não é? Nós cada vez mais vai ser cada vez mais difícil, e vejo com grande apreensão a continuidade de alguns clubes, até porque a Federação também olha de uma forma pouco ativa para estas divisões, para estes clubes, e torna-se cada vez mais difícil existir pessoas para tomarem conta dos clubes. Esse foi aqui feito um grande diagnóstico daquilo que efetivamente é a realidade, diria eu, que não é apenas de Alcanena, mas de um modo geral, pelo menos olhando para aquilo que as pessoas que aqui têm passado também têm dito. Infelizmente estamos num quadro onde apenas o trabalho de meia dúzia de pessoas vai mantendo os clubes. Do que é que vive o alcanenense? O alcanense vive a realidade é que o alcanense, eu é que sou a pessoa que ainda faz o clube sobreviver. Essa é que é a realidade. Portanto, não quero estátuas, não quero nada disso, mas a realidade é essa, não é? Portanto, através dos meus conhecimentos é que fazemos ainda, e os apoios que tenho é que fazem com que o clube sobreviva, não é? Portanto, não é por causa do dinheiro dos sócios que nós conseguimos sobreviver. Não existe apoio, não recebemos dinheiros da Câmara. A Câmara também não tem uma cultura desportiva em que veja no desporto um veículo bom. Sim. E que dessa forma apoie de uma forma efetiva, como alguns municípios o fazem no distrito, e que nós temos conhecimento, andamos aqui há muitos anos também, e portanto temos conhecimento. E portanto a realidade é essa. Portanto, o meu conhecimento, os meus apoios é que fazem o clube sobreviver. Muito bem. José Trocato, fazendo aqui uma ponte para aquela que foi aqui a realidade da primeira divisão distrital, mas já lá vamos. Todo este trajeto que o alcanenense tem feito na promoção de jogadores, o alcanenense é uma montra para jogadores, e há aqui um exemplo gritante de um jogador que saiu para o Sporting, já representou grandes clubes europeus, internacional pela Turquia. Aquilo que eu quero perguntar é o seguinte: esta política não será desviada nem 1 milímetro para, por exemplo, colocar o alcanenense num campeonato nacional, ou o Conselho nem merece isso? Não merece que o alcanenense esteja no campeonato nacional de séniores? Não, o que acontece é o seguinte: toda a gente merece estar numa situação melhor. Toda a gente merece. Pergunto isto pela falta de apoio, como eu ouço. Toda a gente merece, isso não... Pronto. Agora, o que acontece é o seguinte, portanto... estou há 20 anos seguidos no clube e, portanto, já passaram todas as situações que se pode pensar, e mais algumas que por nós. Como estão os campeonatos, é impossível. É impossível. Eu compreendo bem, ontem tive a informação, não sei, acho que se confirma que o Ferreira de Zézer não vai abdicar de subir de divisão. Já abdicou, exatamente. E agora corre o risco de descer à segunda. Eu
não tendo grandes relações com as pessoas de Ferreira, portanto, tenho o máximo respeito por elas também. Na pessoa do presidente também, sempre me tratou bem, portanto, irei também ligar-lhe, irei lhe dar um abraço de conforto também, porque acredito que seja uma situação difícil para ele, muito difícil para ele, porque as pessoas não têm o mínimo noção do que é ser presidente de um clube. E com todos os apoios que ele tem, que nós todos sabemos, não é? Com todos os apoios que ele tem, eu acho que era extremamente difícil o Ferreira de Zézer ir. E na minha opinião, não condeno isso, não condeno. Acho e compreendo perfeitamente, porque andei lá há muitos anos, compreendo perfeitamente a decisão do Ferreira de Zézer. Vai haver muitas pessoas que não compreendem porque é que o Ferreira de Zézer não andou a gastar tanto dinheiro e agora não vai e tal. Eu compreendo perfeitamente. Eu lembro-me que o União de Tomar também é um clube que me diz alguma coisa também, não é? Também fui jogador do União de Tomar, também fui treinador do União de Tomar e, portanto, e na altura falei com o Abel. Eu percebi a situação, porque Tomar é uma cidade com muitos habitantes. Ir para uma situação, podia aqui também disputar aqui uma onda diferente para o clube. O que aconteceu foi o contrário, né? O clube começa a perder, é aquilo que eu digo. As pessoas não querem saber se andas no Campeonato de Portugal ou se estás na segunda distrital, e ainda vinham menos pessoas do que andavam no campeonato. Pronto, eu disse ao Abel, vocês não têm hipótese, Abel. Mas pronto, mas eu compreendi. Mas agora o que é que se ganhou? Ganhou-se sempre qualquer coisa, porque é aquilo que eu digo sempre, mesmo quando nós perdemos, nós ganhamos qualquer coisa. Mas o que é que se trouxe? Trouxe que o União de Tomar veio para o distrital, teve depois vem numa espiral também de negativa, que não é fácil inverter, e foi o que aconteceu. Acabou por também fazer um campeonato aquém daquilo que deveria de fazer. E portanto eu compreendo bem a situação do Ferreira de Zézer. E portanto, em relação ao Alcanenense, neste momento, e com os apoios que nós temos, nós não temos interesse em ir para o Campeonato de Portugal. Se me perguntares, mas o clube não gostava, o clube gostava, eu gostava de levar o clube de novo ao Campeonato de Portugal, eu gostava de levar o clube à Liga 3, eu sou ambicioso, eu sou uma pessoa do futebol, mas neste momento não existem condições mínimas para ir para o Campeonato de Portugal. Não existem condições mínimas para ir para o Campeonato de Portugal. Pronto, por várias situações, em termos económicos, em termos daquilo que a gente pretende também para os jovens e para os nossos jogadores, porque a realidade é essa. Um miúdo sobe dos júniores aos séniores. Se nós estivermos na primeira divisão distrital, a gente consegue pô-los a jogar e a competir. Se nós formos para o Campeonato de Portugal, já vão ter mais dificuldade. No lugar de pormos 5, se calhar só podemos pôr 1. E, portanto, começa a haver aqui também, não é só em termos económicos que é custos muito maiores, mas existe aqui também a outra situação e, portanto, não está enquadrado naquilo que neste momento e com os apoios que temos, que a gente procura. A equipa sénior tem retirado o devido proveito daquilo que de excelente tem sido feito, nomeadamente nos júniores. É esse o objetivo, tirar partido? Tem conseguido fazê-lo? O que acontece também é o seguinte, portanto, o futebol está... existe a situação dos jogadores não formados localmente, que o Distrito de Santarém deveria rever, ok? E os clubes deviam de rever, porque os clubes é que têm que rever isso, não é a associação não manda, quem manda são os clubes, e que as pessoas dizem sempre assim, é só estrangeiros. Eu lembro-me que o Alcanenense era o único clube no Distrito de Santarém que tinha estrangeiros. Okay? As pessoas criticavam, toda a gente criticava, todos os adversários criticavam. Neste momento há clubes que quase têm mais estrangeiros do que o Alcanenense. Mas a competitividade é que nos faz crescer, não tenham dúvidas disso. E se esses miúdos acabam por ainda vir atrás de um sonho, ainda querem trabalhar, querem treinar, cada vez é mais difícil haver jogadores nossos
para os séniores. Nós reparamos quantos jogadores de Tomar existem nos séniores, quantos jogadores de Torres Novas existem nos séniores de Torres Novas, quantos jogadores de Alcanena, quantos jogadores do Introcamento. É difícil. Os miúdos vão estudar para a universidade. Quem vai jogar? Quem vem treinar 4 vezes por semana para fazer uma atividade consentânea com o campeonato, ser ambicioso? Quem vem treinar? Ninguém vem. Eu sou do tempo que o pessoal vinha de Lisboa, vinha de Coimbra até o entroncamento, nós íamos buscá-los ao entroncamento, treinavam, voltavam, iam para Lisboa. Isso acabou, não é? Está difícil. Não existe. Mas acabou pessoal. O compromisso? O compromisso. Não existe. E está a ser cada vez mais difícil. Em relação aos júniores, né, nós temos sido também, temos feito um trabalho em termos dos júniores este ano. O objetivo tínhamos descido, o objetivo era subir de divisão. Pronto, com maior ou menor dificuldade conseguimos fazê-lo, mas o que acontece é que o nosso campeonato distrital de júniores é muito fraco. É a realidade. É um nível baixo. Existem 3 ou 4 equipas melhores, mas as outras são. Se calhar deveria-se pensar o futebol, o que é que se haveria de fazer. Eu também, se me perguntarem, mas o que é que... eu também não sei, porque nunca me pus bem a pé, mas tem que ser aqui, tem que haver aqui alguma alteração. Eu vejo que há algumas associações que deixam, por exemplo, nos júniores jogar 2 ou 3 jogadores de séniores do primeiro ano. Porque depois esses séniores também não conseguem jogar nos séniores. Depois, existe aqui, não sei, uma forma, mas que se pudéssemos também proporcionar aqui uma competitividade maior. Mas o nosso distrito, em termos de formação, também é um distrito difícil. Existem 3 ou 4 equipas no distrito que trabalham bem a formação, as outras não. Depois os miúdos também não são competitivos ao ponto de irem para um campeonato como nós vamos, do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Séniores. Vamos apanhar as equipas de Lisboa, que são super competitivas, não são melhores, mas e que nós andamos um bocado atrasados em relação a isso. E, portanto, nem sempre também nós conseguimos, porque nós nos júniores também temos alguns miúdos que têm qualidade, mas que também são estrangeiros e que não são formados localmente, e que depois nós nos séniores também não conseguimos ficar com eles todos, e eles precisam de jogar. E alguns acabam por regressar aos seus países, e às vezes até com alguma qualidade, mas também que não se consegue. Depois há alguns que vão subir a sénior, que vão para a universidade e que não querem vir treinar e que não querem, e a gente acaba também por os perder. Acaba por nunca haver aqui um seguimento também tão efetivo, porque nós gostávamos de ter uma equipa toda, olha, se viram e vamos ficar com eles nos séniores. Se temos muitos, então vamos fazer uma equipa B, porque agora isso é difícil, não é? O significado para um júnior hoje em dia chegar a sénior não tem nada a ver com há 20, 30 anos. Não tem nada a ver. As pessoas que estão de fora não têm a mínima noção disso. Não tem nada. É que não tem mesmo nada a ver. Nós chegamos a convocar júniores para os séniores e eles não querem ir aos séniores. No Alcanenense acontece isso. Ok? No Alcanenense acontece isso. Uma equipa que... Este ano, uma equipa que estava em primeiro lugar, andou sempre em primeiro lugar, praticamente, não é? Ok? E alguns jogadores não queriam ir aos séniores. Mister, eu domingo não posso ir. Olha, tu domingo vai... não, eu domingo não posso ir. Eu tenho um almoço, ou tenho isto, ou tenho aquilo. Não iam. Pronto, nós chegamos ao ponto disto. Portanto, mas consegue lidar bem com isso? Eu agora... A vida, eu costumo dizer que a vida faz-nos aprender tanta coisa, e por isso é que eu digo que é sempre, nós temos que encarar a vida sempre com um aspecto positivo. E portanto, aqui há 10, 15 anos, e as pessoas estiveram comigo, não é? Isso era impensável para mim. Mas neste momento, para mim, já tudo é possível. E portanto, nós temos que se adaptar. Não vale a pena, porque nós temos que se adaptar. Existe uma pessoa de Alcanena, que é uma pessoa que gosta muito do clube, tem quase cerca de 90 anos, e aqui há 2 ou 3 anos disse-me uma coisa que me ficou no ouvido e que eu guardo também, e ele disse-me assim: Turcato,
se não os consegues vencer, alia-te a eles. E é aqui um bocadinho isso também. E andamos aqui todos nisso também. Todos. Andamos aqui todos. Vamos se aliando uns aos outros, independentemente dos nossos ideais não serem aqueles que nós defendemos, mas nós andamos aqui porque queremos andar aqui também a fazer não sei o quê. Mas essa é que é a realidade. Em todos os setores, na política, em todo lado. Eu vejo agora a política em Alcanena. Eu não sou político, não é? Portanto, mas vejo que a política dá-me uma vontade de rir. Eu costumo dizer, porque pessoal que anda na política há muitos anos e que nós conhecemos há muitos anos, quando é para perder desaparecem todos. Quando é para ganhar andam todos. Quando é para perder foge tudo. Deixam a miudagem que se desenrasquem. E isso, e nós andamos aqui todos também, e essa pessoa disse-me isso também, e eu fiquei com ele no ouvido e disse, Trocato, se não os consegues, com algumas situações que nós, algumas guerras nossas, se não os consegues vencer, alia-te a eles. E aquilo ficou-me no ouvido, e é a realidade, e nós temos que se adaptar, ou adaptamos e continuamos, ou então não queremos fazer parte deste circo e saímos, faz parte, mas estamos cá dentro, temos que nos adaptar, não vale a pena andarmos em grandes guerras. Eu sou uma das pessoas que mais castigos tive no futebol, sou uma pessoa extremamente que vive muito o jogo, que vive muito o futebol, mas até nisso eu tive que me adaptar. Há 2 anos que praticamente nem apanho um castigo, tive que me adaptar, não vale a pena. Aí nesse aspecto eu tive que me aliar a eles, porque não os conseguia vencer, tenho que me aliar a eles, não vale a pena nós andarmos aqui com grandes guerras. E portanto, em relação a essa situação dos júniores e do futebol, está muito difícil, muito difícil. O futebol transformou-se numa situação complicada na grande maioria dos clubes, e na grande maioria dos projetos de formação. São os pais que decidem as coisas, são os pais que mandam, e portanto as coisas estão muito difíceis. Os pais são as pessoas mais importantes para a formação, para os apoios, para tudo, mas os pais têm que saber estar e também têm que saber estar, e as pessoas nos clubes também não têm essa capacidade, e depois neste momento é o que acontece. E nós, quer queiramos, quer não, os nossos filhos são sempre os melhores. Essa falta de compromisso, o treinador José Trocato consegue ser mais condescendente do que o presidente José Trocato, ou aqui a pessoa é a mesma e a reação também? Não, é a mesma. As decisões muitas das vezes visam só a mesma situação, portanto não... aquilo que eu acabei de dizer agora, temos de ser condescendentes, não há outra hipótese. A gente vê a escola, tudo, existe, a sociedade está completamente diferente, não é? A gente perdeu os valores todos, não é? Perdemos todos os valores. Eu sou uma pessoa com alguma, costumo dizer que sou ainda muito antigo, não é? Com alguma dificuldade em perceber e adaptar-me a algumas situações, mas se calhar não evoluí em termos de algumas situações, mas é difícil porque a sociedade está muito difícil em termos de valores, não é? Nós vimos agora o que se passou, eu sou sportinguista, vimos o que se passou agora em Lisboa, não é? É impensável. Eu quero levar a minha filha, como é que eu vou levar a minha filha ao futebol com 7 anos, 8 anos, como é que eu vou levá-la? Nós estamos sempre a pensar o que é que poderá vir a acontecer. A sociedade, isto não é os clubes que têm culpa, a sociedade, os próprios governos têm que... é a realidade. A sociedade está muito difícil, isto sai de casa de cada um de nós. A educação vem daí, portanto, nós perdemos completamente os valores. Estamos sem valores na sociedade. Muito bem, então, olhando para a recente primeira divisão distrital, o Alcanenense consegue aqui um 8º lugar, até bem perto do campeonato, do final do campeonato, andou lá por cima,
quis chegar lá mais acima, mas não foi capaz. O que é que faltou e o que é que simboliza este 8º lugar? O Alcarenense partiu para o campeonato sem objetivos de classificação. Portanto, nós nunca partimos com objetivos de classificação. Partimos com objetivos de melhorar as qualidades dos jogadores e tentar fazer a classificação melhor. E melhoraram relativamente à época passada. Melhorámos em relação à época passada. Se nós conseguimos ficar em primeiro, muito bem. Se não conseguimos ficar em primeiro, temos de tentar ficar em segundo. E assim sucessivamente. É aquilo que nós pensamos. Normalmente nós construímos um plantel sempre curto, também, porque também queremos utilizar, e também porque não temos dinheiro, utilizar os júniores também. Se nós e os júniores estivessem sempre disponíveis, porque os nossos júniores normalmente têm sempre qualidade e que podem acrescentar a esse trabalho nos próprios séniores, o clube poderia fazer um trabalho até diferente e não gastar o dinheiro que não tem. E portanto é sempre nesse aspecto. Portanto, existe sempre alguma lacuna em termos do plantel e portanto temos que se adaptar sempre a essa situação, e este ano foi feito também. Pronto, a equipa tinha um 11 bom, tinha 13 ou 14 jogadores, portanto era uma equipa que discutia com qualquer adversário, e olhávamos para os primeiros lugares. É a realidade, queríamos olhar para os primeiros lugares. Essa era a nossa ambição. Andámos lá há vários tempo, não é? Portanto, em determinada altura, portanto, também chegou aqui a janeiro, houve 2 ou 3 jogadores também que tiveram outras abordagens, e é aquilo que a gente procura também. A gente procura que os jogadores possam ir para situações melhores. Essa é que é a realidade. Normalmente nunca ficamos com o jogador porque para ele perder uma oportunidade para uma situação melhor. Procuramos isso e portanto aconteceram, e os jogadores acabaram por sair, e portanto às vezes também é bom para que quem fica perceber também que se calhar quem é melhor faz falta, porque também nos ajuda. Isso é importante também, nós às vezes isso acontecer, porque nós às vezes pensamos que já somos bons, mas depois, sem termos as nossas muletas, também não somos tão bons como a gente pensa que somos. E portanto isso é bom para que as pessoas também muitas das vezes caiam também nas suas próprias realidades. E portanto e nessa altura nós tomamos uma decisão que era partir para uma situação de ir pescar 2 ou 3 jogadores para colmatar essas saídas, ou então não olhar muito para a classificação, pôr a jogar os jogadores que tinham jogado menos porque esses jogavam mais, e também pôr alguns júniores a competir. E foi essa a decisão. Portanto, houve a maioria dos jogos na reta final, nós chegávamos aí com 7 séniores e o resto era tudo júniores. E portanto competíamos com as equipas todas na mesma, mas pronto, os erros também às vezes pagam-se caro, e portanto quem é novo comete mais erros, faz parte. Pronto, houve ali uma fase em que o Alcarenense teve efetivamente mais resultados negativos, mas agora para a reta final parece que a equipa estabilizou. Sim, mas não houve grande alteração, o trabalho era o mesmo, faz parte, mas é isso mesmo, né? Quando se trabalha em cima de vitórias, as vitórias são uma sequência de vitórias, ok? Eu vou dar a minha opinião, portanto, este ano o Ferreira de Zezas fez uma campanha excelente. Na minha opinião, a equipa do ano passado era melhor que esta, na minha opinião, ok? Mas este ano esta fez um trabalho muito melhor do que a outra, faz parte. E quando se trabalha em cima de vitórias, as vitórias, isso é normal no futebol. Quando a gente estamos bem, a bola bate no poste e entra. Quando a gente está bem, quando estamos mal, a bola bate no poste e sai. E portanto, pronto, tivemos aqui uma sequência de maus resultados que nos levaram a maus resultados sempre, não é? Faz parte do futebol. Isso é assim. Portanto, há equipas boas que caem numa situação negativa e depois não conseguem sair de lá. Essa é a realidade. De 1 a 20, vá lá, em termos de qualidade de campeonato, qual é que é a nota que se pode dar?
Epá, eu não gosto de ser muito pessimista também, não é? Porque nós às vezes somos pessimistas demais. Mas para as realidades que há, as equipas, para as próprias dificuldades que os clubes têm também em formar plantéis competitivos com esta dificuldade toda, eu se calhar de 1 a 20 vou dar aqui um 13. Já é uma boa nota. Vou dar um 13. Muito bem. José Turcato, próxima temporada, já sabemos, agora sim será de vez, digo eu, não vamos ter José Turcato como treinador do Alcanenense. Epá, eu penso que não. As pessoas depois também é isso, né? A gente começa a dizer uma coisa e diz uma coisa 2 ou 3 vezes e essa coisa depois acaba por ser... pronto. As pessoas que estão comigo, as pessoas sabem bem que, portanto, quando eu dizia isso, que não era da boca para fora, não é? E que ele quer treinar. Não. Estou muito cansado de ser treinador. Estou muito cansado de ser treinador e, portanto, acredito que desta vez seja de vez. Não quer dizer que não volte até à formação, aos pequeninos. É uma situação que eu gosto, não está nos nossos horizontes. Esta época que vem eu fazê-lo, mas não é uma situação que não aconteça eu voltar a treinar os pequeninos. Não é em termos de júniores e séniores, está fora de questão. Não quero voltar, não me obriguem a voltar. Espero que isso não aconteça. Mas que condições é que podem levar a que haja essa obrigação? Não, é assim, cada vez é mais difícil arranjar pessoas que se enquadrem também nos nossos valores, naquilo que nós defendemos, naquilo que nós pensamos do futebol. Cada vez é mais difícil. Essa é que é a realidade, porque não é por as nossas ideias serem as boas e as dos outros, mas é que cada vez é mais difícil e cada vez é mais difícil arranjar pessoas para trabalhar. Não há dinheiro também, toda a gente agora corre atrás do dinheiro. E, portanto, cada vez é mais difícil arranjar treinadores também. Essa é que é a realidade. O Alcanenense, em termos financeiros, não é projeto nenhum para ninguém. Em termos desportivos, é um projeto muito bom para os treinadores, que querem ser treinadores, que estão a iniciar. Isso é muito bom, porque o Alcanenense tem uma atmosfera de jogadores para treinar muito, muito boa e muito grande. Portanto, que dão trabalho a um treinador. Sim. Um treinador tem que ter trabalho, portanto, não é uma situação de hoje dá o Benfica e existem muitos clubes que os jogadores não vão porque querem ver o Benfica ou o Sporting. Isso no Alcanenense não acontece. Portanto, o Alcanenense tem sempre muitos jogadores para treinar e jogadores que ainda sonham com o futebol. E isso dá trabalho ao próprio treinador. Portanto, em termos desportivos, é um projeto aliciante para quem quer ser treinador. E, portanto, nesse aspecto é que eu espero que os nossos treinadores também tenham ambição e que queiram aprender e que estejam disponíveis para sofrer também. Pronto, a pergunta que tem que ser feita: quem é que vai ser o próximo treinador do Alcanenense? O treinador dos séniores vai ser o Sérgio Oliveira, o Serginho, que estava connosco, né? É um miúdo que foi meu jogador muitos anos na formação, teve nos séniores também. É um miúdo que está connosco agora já não é miúdo, não é? Que está connosco há 3 ou 4 anos, que fez um trabalho também que me acompanhou aqui também, aqui ao longo destes anos. Já na época anterior era ele que preparava grande parte do trabalho. Este ano assumiu os júniores. Vai ser ele a pessoa. Acredito que ele está preparado para isso. Nós nunca sabemos se estamos preparados ou não,
As pessoas dizem, ele não está preparado, isso é a mesma coisa, quando vai para o Sporting também não está preparado, o Ruben Amorim também não estava preparado, ninguém está preparado até nós percebermos se estamos ou não. Portanto, isso não existe, não existe. Não é a idade que faz a maturidade, quer de um jogador, quer de um treinador, não é a idade. E, portanto, nós temos que dar um passo à frente. Só caminhando é que a gente sabe se conseguimos andar. Se a gente não caminhar, não sabemos se conseguimos andar. E, mas portanto, está no clube certo para crescer? Está no clube certo. Está no clube certo. O Serginho está no clube certo. Ele também o sabe, não é? Ele também o sabe. Em termos de grupo para trabalhar, vai ter um bom grupo. Está com pessoas que gostam dele, que acreditam nele. Não vai ser pelos resultados que ele irá sair do clube, e portanto nós ali todos fazemos somos um só, e portanto acredito que ele está preparado. Vai ser uma tarefa diferente. Júniores e séniores nós acabamos, é sempre um bocado diferente, mas pronto, ele é um jovem que eu vejo que tem potencial para vir a ser treinador. Tem potencial para isso. E, portanto, vai ter uma oportunidade excelente. Vamos todos fazer força e remar para o mesmo lado para que ele seja feliz. Isso é o fundamental, é ele ser feliz. Em relação aos júniores, vai ser o Gil. É um treinador que já por uma ou duas vezes esteve para vir para o Alcanense. Este ano esteve no Elvas, no Sub-19 do Elvas. É lá de cima do norte, mas está a viver em Fátima. Pronto, a conjetura também da própria vida dele, mudou-se para Fátima agora há pouco tempo, e portanto acaba por ser aqui uma conjetura que nós temos que aproveitar o momento. Eu costumo dizer que o futebol é o momento, e portanto ele é uma pessoa que também segue o clube há vários anos também, já foi nosso adversário também no Campeonato Nacional de Júniores, foi nosso adversário também, e portanto segue o clube, sabe que o clube tem sempre também bons jogadores, que tem uma cultura de vitória também, e portanto vamos, igual ao que disse para o Sérgio, é para o Gil também, vamos todos fazer aqui força e remar todos para o mesmo lado, para que a gente consiga o objetivo do clube, que é a manutenção na segunda nacional, olhando também para cima. Nós não vamos querer ir para a segunda nacional de júniores olhar para baixo, queremos ir olhar para cima. Vai ser muito difícil, porque as equipas são muito difíceis, mas nós somos muito ambiciosos e queremos muito ir olhar para cima. Relativamente ao plantel sénior, mudanças significativas ou não? Sim, mudanças significativas. Mudanças significativas. Desta equipa de séniores irá ficar poucos jogadores, talvez 4 ou 5 jogadores irão manter-se, o resto irá. Existe também isto nós na vida saturamos-nos uns dos outros. A realidade é essa, portanto, e nós, o Alcanense acaba por passar uma mensagem. Nós queremos que os jogadores que passam por nós que consigam caminhar e consigam andar. E quando o jogador está há 1, 2, 3 anos, está na altura de... Porque nós, a mensagem depois não passa, depois eu também já estou farto do jogador, o jogador já está farto de mim, depois já... Existe aqui uma situação que não é boa para o crescimento, quer do próprio jogador, quer de nós mesmos, e portanto nós já estamos fartos uns dos outros, é a realidade. E nós passamos a mensagem, aqui é uma porta de entrada, e portanto o pessoal está 1 ano, 2 anos, siga, tem que andar para a frente. Quem não andar para a frente tem que andar para trás, mas tem que ser no outro lado, faz parte, isto é assim. E, portanto, olhando para isso, há jogadores que já estão e que nós sentimos que precisam de respirar outro ar. Precisam de respirar outro ar porque, para crescerem, para perceberem também, porque existe isso muito, para perceberem também o quão bom é estarem no Alcanense. Porque às vezes a gente estamos... eu costumo dizer sempre que onde nós estamos é o melhor lugar para estar.
Não vale a pena nós estarmos a pensar que o outro lugar é melhor que o nosso. O nosso é sempre o melhor local para estar. É este. É o nosso, é onde nós estamos, é sempre o melhor. E, portanto, mas às vezes é preciso nós sairmos do nosso canto e do nosso lugar para percebermos o quanto como éramos felizes ali. E isso acontece muitas vezes. Temos muitos jogadores. Normalmente, nenhum jogador no Alcanense, nenhum jogador assina a ficha sem começar a treinar, ou quando só assina quando a ficha é preciso ir para a associação, normalmente, porque eu acho que as fichas de inscrição não fazem grande sentido. No Alcanense normalmente só fica quem quer. Muitas situações, assinou, eu quero sair, ok, pode ir embora. Não existe, não é o papel que faz o jogador ficar. Portanto, ninguém assinou. Já os jogadores que se comprometeram comigo, muitas vezes, às vezes comprometem-se e depois, ok, faz parte da vida, mas portanto ninguém assinou. Queres ficar? Vais ficar? Vou. Ok, está feito. E portanto, acho que isso é importante e faz com que as pessoas têm que seguir. Temos que também sentir outros, cheirar outros locais, faz parte. Ainda há jogadores que pensam que se ganha bom dinheiro no Distrital? É assim, isso já não existe, não é? Porque existem pessoas que sonham e existem jogadores que sonham. E eu costumo dizer, até eu sonho, tenho 57 anos e já estou a descer para a reta final, e até eu sonho. E já nem devia de sonhar, né? Mas ainda sonho. E portanto eu costumo dizer que o sonho comanda a vida. O sonho é que comanda a vida. Se nós deixarmos de sonhar, a vida não faz sentido. E eu, muitas das vezes, ouço muita vez um jogador dizer-me, eu ainda quero jogar aqui, eu quero jogar ali, eu quero jogar. E eu penso para mim, não vais conseguir. Mas não me compete a mim dizer-lhe ou falar isto ou aquilo. É o sonho dele, tem que correr atrás dele, faz parte. Portanto, existe muito jovem que ainda sonha e deve sonhar. Toda a gente deve sonhar. Em relação a ganhar dinheiro aqui no Distrital de Santarém, penso que não existe jogadores que pensem que ganham dinheiro, porque ganhar 300, 400 euros para aquilo que se faz. Eu sou do tempo que se ganhou dinheiro no futebol, eu sou do tempo que se ganhou dinheiro no futebol como jogador. Agora os jogadores não ganham dinheiro. Eu compreendo, por um lado, a frustração e dizer, mas eles não ganham dinheiro, vão fazer esforços. Nós temos que fazer esforços. Eu costumo dizer, e aqui há uns anos também disse a um jogador, que era meu jogador, que na altura até trouxe para a União de Tomar e depois, andou comigo e também, e eu disse-lhe mal de virada dura, tu não queres jogar sem receber. O pessoal não paga isto e aquilo. É uma realidade. Mas proporciona-te condição física, proporciona-te convívio, proporciona-te essas situações todas. Estatuto, sou jogador, proporciona-te isso tudo. Tu não queres porque não recebes. Acaba a época, vais-te inscrever no ginásio para fazer o quê? Aquilo que o clube te dá. Tomar banho, fazer uma atividade que o clube te deu. E vais pagar no ginásio para fazer isso. E não tens estatuto. E não tens estatuto porque não és jogador, as pessoas não te vão ver, porque quer se queira, quer não, as pessoas vão ver os jogadores. Essa é que é a realidade. As pessoas, muitas das vezes, não recebo, não vou. Mas o clube proporciona também situações que depois tu vais pagar. Eu acho engraçado porque alguns dos treinadores que estão agora na primeira divisão distrital e com êxito também passaram por mim. Inclusive é o melhor treinador, porque foi quem ganhou, é o melhor. Também foi o meu jogador. O Mário Nelson foi o meu jogador. Portanto, eu conheço o Mário Nelson muito bem.
E há outros treinadores que foram no campeonato distrital que foram meus jogadores já. Ok? E portanto, e nós costumamos dizer assim, eu agora vejo-os a correr aí. Quando jogavam, não queriam correr. Não queriam fazer uma pré-época, só correr. E agora vejo-os a correr. Acho engraçado isto tudo, né? Quando a gente devia correr porque jogava, não queríamos. E agora andamos a correr atrás de nada, porque quando se corre, ok, mas dou-lhes valor também, por terem essa vontade agora no fim de velhos. Muito bem, José Trocato, já chegamos ao final do nosso tempo aqui no ERT Desportivo. Algo que tenha ficado por dizer, algo que seja necessário acrescentar? Não, gostava de dar os parabéns a todos os colegas dos clubes que fizeram parte e que à própria associação. Deixar aqui, fazer um reparo também à própria Associação de Futebol de Santarém, na pessoa do seu presidente, o Martinho, né, que é uma pessoa que eu gosto e que temos uma boa relação. Existe a situação agora que se tem verificado, né? Eu já tive a oportunidade de falar com ele, penso que muitas pessoas também me vão ouvir, que é esta situação das multas e disto tudo. Eu acho que tem que haver regras, não é? O Alcanense já foi um clube penalizado por isso, neste momento não tem sido penalizado por isso, acho que pagámos uma multa ou duas só, pronto, não tem sido penalizado, portanto não estou a falar por nós, não é? Mas estou a falar pelos outros clubes, por aquilo que vou assistindo aqui ao longo dos fins de semana. Existem alguns sítios, que eu não vou dizer nomes, mas existem alguns sítios que se calhar merecem, mas que a associação terá que ter um papel aqui importante nisto tudo, né? Porque é muito difícil os próprios clubes também têm que tomar medidas perante os sócios e perante as pessoas que cometem esses erros, porque é difícil, né? E a associação terá que ter também aqui um papel importante, olhar para isto de uma forma, claro que o Conselho de Disciplina analisa aquilo que lhe chega, essa é que é a realidade. Eles não presenciam, analisa aquilo que lhes chega. E as pessoas que escrevem também têm que ter noção do que é que estão a escrever. Porque nem toda a gente tem o dom da palavra. E, portanto, é fundamental que na próxima época que toda a gente olhe para esta situação como uma situação de preocupação. Porque, se vocês virem... existe vários milhares de euros que os clubes pagaram esta época em multas, não é? Umas merecidas, outras menos merecidas, porque nem toda a gente tem o dom da palavra e, portanto, acredito que muitas delas não sejam merecidas e por uma simples frase que é escrita de uma forma ou de outra depois vai levar a isso. E, portanto, era importante para as pessoas do futebol. E era importante que nós todos, elementos do futebol, deixássemos de olhar tanto para o nosso umbigo. Não temos que olhar para o nosso umbigo. Ok? É fundamental para que o futebol em Santarém, no distrito de Santarém, consiga evoluir. Quer a nível sénior, quer a nível das camadas jovens. Devemos de olhar para um futebol único, para que nós consigamos crescer. Porque senão, andamos sempre aqui à luta uns com os outros, Eu costumo dizer que só somos adversários dentro do campo. Fora do campo não temos que ser adversários. Nada disso. E, portanto, deixo aqui este alerta também para que as pessoas também, para que a gente todos consigamos olhar para isso de uma forma mais efetiva. Muito bem. Foi um gosto, José Trocato, até breve e parabéns pelo trabalho que tem sido realizado ao longo destes últimos anos. José Trocato, Atlético Clube Alcanenense, aqui em destaque, um dos bons exemplos da forma de trabalhar-se no distrito de Santarém, com repercussão à escala nacional. Aqui mais uma entrevista nesta edição de ERT Desportivo. Voltaremos numa próxima oportunidade. Fique bem, fique com ERT.